Eu me lembro, Pedro, que há um ano atrás, quando terminaram as apresentações da terceira série do médio do ano passado, você já me procurou e disse: já sei meu tema do ano que vem, vou fazer sobre inteligência artificial, vai ser um trabalho maravilhoso. E já saiu o ano passado todo animado, lembra? Então, agora chegou o dia do seu trabalho, tenho certeza o Renan tem me dado bons retornos aí, que você fará um ótimo trabalho. Então, obrigada por você ter se dedicado. Eu já falei em todas as nossas início aí de apresentações, que a terceira série reclama muito, que tem muita coisa para fazer, que estão muito cansados, mas quando a gente trabalha em cima de algo que a gente gosta, a gente arruma tempo. E foi exatamente isso que aconteceu aí, não é? Você arrumou um tempo para poder trabalhar em cima daquilo que você gosta. Agradecer ao professor Renan pela orientação, professor Fábio e professor Carlos por ter aceito a fazer parte dessa banca e prestigiar aqui o trabalho do Pedro. A todos os presentes, amigos, familiares, todo mundo, e que a gente tenha um ótimo trabalho com você, tá bom? Renan, passo a palavra a você agora, tá? Obrigado, Marisilda. Obrigado, Carlos. Obrigado, Fábio, pelo aceite em participar da banca do Pedro. O Pedro tem um interesse muito grande pela área, demonstrou desde o início bastante entusiasmo com o tema e tenho certeza que fará uma apresentação muito bacana. Pedro, vai funcionar da seguinte forma, você vai ter por volta de 15 minutos para poder fazer a sua apresentação. Na sequência, a gente abre para as considerações dos professores convidados para a banca, tá bom? Tá pronto? Tá Tá sim. Bom, pode compartilhar a sua tela. Ok, acho que já está compartilhando, né? Tá compartilhando, estamos vendo. Vou fechar o microfone aqui, Pedro. Pode começar. Ok. O Renan, perdão. Oi, Eu perdão. não apresentei, não falei o currículo dos... Não, quando eu pedir as Deixei para considerações, você. eu Você falo. faz depois? Então tá Sim, bom. pode deixar. Então vamos lá, Pedro. Se passar de 15 minutos, você pode falar um pouquinho mais, tá? O seu orientador está muito rígido aí. Obrigado. Ok. Boa tarde, meu nome é Pedro. Como já foi apresentado, o Renan foi meu professor orientador para esse trabalho. O tema é basicamente jogos digitais e suas influências na personalidade, nas habilidades cognitivas e como uma nova forma de mídia. E a pergunta principal que eu vim aqui tentar responder ou enfatizar é se podem os jogos ter influência nas habilidades cognitivas, na personalidade ou no estudo de um. E, bom, primeiramente eu queria começar apresentando o que o que são jogos, qual é o conceito deles. De acordo com Huizinga, um historiador e linguista, jogos são atividades de ocupação voluntária exercidas dentro de certos limites de tempo e espaço, com regras livremente consentidas e absolutas. Elas geralmente são acompanhadas de um sentimento de tensão e alegria, tendo uma consciência de que essa atividade é diferente da vida cotidiana. E o que seriam os jogos digitais? O mesmo conceito de jogos sendo aplicados em um equipamento eletrônico, ou seja, jogos próprios de um próprio equipamento, nesse caso sendo um console, um computador ou até mesmo o celular. Bom, eu separei essa apresentação em 3 partes principais, como disposto no título desse trabalho. Eu vou começar aqui falando sobre as habilidades cognitivas e os jogos. O primeiro artigo que eu vou trazer aqui para vocês, ele se baseia em Tetris, que é um dos jogos mais vendidos do mundo até hoje, e ele consiste basicamente em blocos que caem do topo da tela até embaixo, e você tem o objetivo de construir linhas, e a cada uma que você completa, elas quebram, abrindo espaço para novas serem completadas, e a cada 4 linhas
de blocos que você completa, você forma um Tetris, que é a pontuação mais alta que você consegue fazer por linha quebrada. E aqui eu tenho um vídeo para exemplificar. Bom, basicamente é isso, Tetris. E aí agora a gente já pula direto para a parte da pesquisa. Essa teve uma duração de 3 meses, com voluntários sendo garotas adolescentes de 12 a 15 anos de idade. Eles utilizaram sinais de ressonância magnética funcional com sinais Bold de 3 Tesla. Bold, o significado de Bold é Blood Oxygen Level Dependent, e ele mostra nas áreas do cérebro onde se tem maior concentração ou decréscimo de oxigênio, demonstrando aí uma ativação de certas áreas. E 3T, sendo 3 Tesla, escolhidos para uma imagem de melhor qualidade e tridimensional. O objetivo dessa pesquisa era basicamente, então, demonstrar a plasticidade da massa cinzenta cortical antes e depois da prática de algumas tarefas motoras e cognitivas em adolescentes, nesse caso, utilizando o Tetris. Na imagem inferior ao texto, nós podemos ver o equipamento que foi usado para essa pesquisa, uma máquina de ressonância magnética funcional, que aí eles têm um visor para poder visualizar o conteúdo, um headset para conseguir escutar o que vem junto com esse conteúdo e 2 controles em forma de gatilho. E na direita é a imagem consequente que eles tiveram desse trabalho, que eu explicarei mais adiante. Bom, o que eles conseguiram achar durante essa pesquisa? Que certas áreas do cérebro tiveram uma ativação muito presente, muito significante. Dessas estão o lobo frontal esquerdo, o polo temporal esquerdo, o lóbulo paracentral esquerdo, o lóbulo temporal esquerdo, o polo temporal direito e o lobo parietal bilateral. Todas essas áreas foram subdivididas por um cientista e evidenciada nessa pesquisa. Esse cientista foi Brodmann, que separou elas em áreas de Brodmann. Brodmann, basicamente, foi um neurocientista que separou as áreas por sua funcionalidade. E, bom, nessa pesquisa, eles evidenciaram algumas áreas, mas daqui eu trouxe 3. A BA6, a área de Brodmann 6, e a BA22/38. Bom, começando pela BA6, ela se localiza no lobo frontal esquerdo e ela está ligada muito ao planejamento. E como os próprios cientistas descreveram, ela está entre um ponto crítico entre a intenção e a ação. Essa área, ela realiza a ponte entre a memória de respostas anteriores e suas recompensas. O que isso significou nessa pesquisa? Enquanto eles jogavam Tetris, eles já tinham ideia de que se você completar uma linha, você vai quebrar ela e como recompensa você vai ganhar uma pontuação. Se você quebrar 4 linhas simultaneamente, você vai ganhar uma pontuação ainda maior. E essa área, então, evidenciou esse comportamento no cérebro, enquanto a BA22 e 38, que se localizam no polo temporal esquerdo, elas estão ligadas à análise perceptual multimodal. O que significa isso? Basicamente, ela analisa as informações visuais, auditivas e táteis, sendo essas dos voluntários, interagindo com o controle físico, tendo a resposta auditiva dos blocos quebrando, as animações e os blocos caindo em si. Bom, e aqui novamente nós temos aquela imagem que eu trouxe para vocês antes, e eu vou dar uma explicada maior. Na área central, eu vou até mostrar aqui para vocês. Nessa área central, ela mostra a área dorsal do cérebro de um dos pacientes, enquanto essas áreas da periferia, elas mostram a parte ventral do cérebro. Por exemplo, nessa imagem à direita superior, se eu ficar de perfil para a câmera, essa ponta é a área ventral, enquanto essa mais ao centro é a parte dorsal.
As áreas em verde, elas mostram e evidenciam uma área de maior sinal bold, uma área de aumento. Ou seja, nessas áreas teve mais oxigênio presente, enquanto nas áreas azuis, que demonstram um decréscimo do sinal bold, mostram que essas áreas foram menos utilizadas, elas tiveram menos ativação. E o que isso significa? Principalmente para essa área dorsal no centro, ela, na primeira linha, que demonstra durante o experimento, isso evidencia que Tetris ele tem muito excitamento visual do cérebro, mostrando que ali teve muito oxigênio, você estava recebendo muita informação pelos seus olhos, você estava vendo, analisando a imagem, pensando como deixar as peças caírem, isso tudo estava sendo processado nessa área. E bom, o que todos os resultados indicam em sua totalidade? Primeiramente, que Tetris ele ativa muito mais o lado esquerdo quando comparado ao lado direito do cérebro. Isso mostra que o Tetris requer muito mais da memória semântica, ou seja, daquela memória de resolução de problemas, quando comparado à memória episódica discreta, que está mais ligada à memória de experiência de vida no lado direito do cérebro. Com isso, Tetris ele pode ser julgado e é julgado pelo cérebro como um quebra-cabeça cognitivo geral. Ou seja, ele mexe com todas essas áreas que eu mencionei antes. A área visual do cérebro, a área motora do cérebro e a área auditiva do cérebro. Enquanto ele não trabalha quase nada com as experiências de vida. Bom, agora nós passamos aqui para a segunda área, que é a educação e os jogos. Os jogos, simplificando, eles requerem muitas habilidades do jogador, do indivíduo. Algumas dessas são a criatividade, o pensamento estratégico e abstrato, a solução de problemas, trabalho em equipe e diversas linguagens de comunicação própria para cada jogo. E hoje, o que nós temos? A tentativa de se aplicar isso na educação. É um dos grandes debates emergentes que nós temos hoje. E o que você quer? Bom, nós primeiramente, os cientistas, a população geral, se tenta aplicar o que os jogos têm em ambientes que proporcionem a experimentação em sala de aula, uma abertura maior para a solução de problemas, flexibilidade, o relacionamento dos jogos com o paradigma da complexidade, esse sendo a procura de respostas e possibilidades no meio da confusão, na desordem e na incerteza. Enquanto a isso, ainda se quer a aplicação dos jogos na contribuição dos processos de aprendizagem, que engloba todos esses pontos que eu trouxe agora. Sendo isso por um jogo inteiro em si, ou por suas estruturas, como se é proposto na gamificação. Bom, uma das pesquisas apresentadas em meu documento, ela traz a escola do cérebro como um meio de avaliar os voluntários dessa pesquisa. Essa escola do cérebro, ela traz diversos jogos cognitivos que necessitam de diversas habilidades. Aqui, novamente, nós temos o Tetris como um dos jogos e Gênios, um jogo que necessita da memória recente e de uma resposta rápida e auditiva, além da atenção do usuário. E o que eles procuraram responder nessa pesquisa deles? A diferença entre o pré e o pós-jogar, assim como na pesquisa do Tetris, só que voltada mais para o ambiente escolar. E o que eles acharam? Que os jogos, perdão, eles podem aprimorar as habilidades cognitivas. Isso ficou muito evidente de maneira quantitativa em sua pesquisa, mostrando que os participantes, em comparação ao grupo de controle, tiveram uma melhora na atenção e na flexibilidade cognitiva após jogar. Eles também trouxeram em sua resolução, em sua discussão e resultados, que se tem uma falta da discussão e pesquisas no uso de jogos digitais no contexto escolar, não de suas estruturas. Ou seja, eles propõem, no final, maiores pesquisas utilizando os jogos em si, do que estruturas como high scores em sala de aula. E aqui embaixo nós temos uma
das imagens apresentadas por eles, que usa o jogo da trilha, um teste que usa uma busca visual seguida de atenção e velocidade. E aqui eles mostram que o grupo de pré, o grupo passando do pré ao pós-jogar, o grupo de participantes teve uma melhora muito maior do que quando comparado com o grupo de controle. Bom, agora nós passamos para a área que eu diria que é a mais legal, que é os jogos ligados à nossa personalidade. Muito bem, nessa pesquisa eu me baseei na pesquisa de Nick Yee, da Quantic Foundry. Eles pesquisaram mais de 140 mil jogadores, pesquisando sobre as suas motivações de jogar, e eles conseguiram, com sucesso, mapear essas motivações entre grandes regiões no mundo, e também eles conseguiram ligar essas entre 5 grandes traços de personalidade, nos quais eu já vou falar. Aqui embaixo eu tenho uma imagem que eles conseguiram separar entre as regiões. E se vocês prestarem atenção, tem uma relação muito grande entre os 3 grandes grupos aqui que eles separam, entre amarelo, azul e vermelho. E isso sugeriu para eles, na época, que tinha algo além da cultura que influenciava a motivação do porquê você jogava. Isso foi sugerido a eles, a personalidade, e é isso que eles começaram a pesquisar. Bom, primeiramente exemplificando o método que eles mapearam. Eles utilizaram uma escala multidimensional para avaliar a motivação dos jogadores. Essa escala multidimensional, ela coloca cada ponto desses como uma motivação mais próximos ou mais distantes, dependendo de sua correlação. Enquanto isso, essas motivações puderam ser divididas em 3 grandes grupos, sendo esse de imersão e criatividade, no qual tem mais interesse na narrativa e na exploração do mundo, maestria e conquista, sendo o grupo mais de estratégia, e ação social, um grupo que gosta mais de uma jogabilidade acelerada. Bom, com isso, eles primeiramente relacionaram com o modelo de Bartle, que foi um pesquisador que conseguiu mapear os jogadores em 4 grandes grupos, sendo esse de killers, socializadores, exploradores e aqueles que buscam conquistas dentro de um jogo. O modelo de Bartle é esse que se encontra na esquerda, e ele aplicado é esse que está na direita, que é o modelo que o Nick e seu grupo utilizaram para realizar essa pesquisa. Bom, quando eles foram ligar as motivações de jogos à personalidade, eles utilizaram outro modelo, que é o modelo de Penz. Esse modelo, ele liga os 5 grandes traços de personalidade, ou seja, Ocean, os traços de abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo às motivações. Por exemplo, neuroticismo como um traço de personalidade alto mostra que você tem um baixo controle sobre a sua estabilidade emocional, enquanto baixos traços de neuroticismo mostram um maior controle sobre a sua estabilidade emocional. E aqui embaixo nós temos a imagem do resultado de sua pesquisa. Aqui eu ampliei para vocês terem uma ideia melhor, porque eles conseguiram mapear 3 dos 5 traços de personalidade, sendo extraversão para o grupo ação social, conscienciosidade para o grupo maestria e conquista e abertura para o grupo imersão criatividade. Dos 2 traços que eles não conseguiram mapear foram amabilidade e neuroticismo. Disso eles conseguiram tirar algumas conclusões. A primeira foi uma falta de articulação mais profunda em sua pesquisa dos traços e motivações. Outra foi que nem todos os traços de personalidade são necessários a serem ligados com a sua motivação de jogar. E outra e última foi que faltou uma rede de motivação maior de jogos. Tanto que eles até sugeriram outro modelo de Jason Vandenberg, que apresenta outros traços como novidade, desafio, estimulação, harmonia e ameaça, que se ligam diretamente aos traços de personalidade. Bom, os jogos, como uma mídia,
eles têm influência nas pessoas? Sim. Assim como o YouTube e outros meios de mídia alternativa que estão hoje em maior presença, quando comparados, por exemplo, ao jornal, a filmes, a livros, eles estão lá, muitos presentes, e os jogos têm tanta influência quanto esses outros métodos. Principalmente quando a gente vê que você consegue interagir. Você não vai estar apenas absorvendo conteúdo, você vai estar também interagindo. E ele tem uma grande influência na infância, principalmente durante a poda neural e na construção da personalidade da criança. Também, jogos, eles não possuem totalmente uma influência na personalidade. Primeiramente, porque você não passa tanto tempo jogando quanto comparado a outras atividades que você faz durante a sua vida. E quando você vê que durante os 20 anos, por exemplo, traços de personalidade começam a mudar. Por exemplo, conscienciosidade tende a aumentar, enquanto amabilidade tende a decair após os 20 anos. Bom, como considerações finais, o que eu trago aqui? Os jogos, como evidenciado por essas pesquisas, eles ajudam na identificação visoespacial, na atenção e diversas outras habilidades dos indivíduos. Eles não afetam totalmente a personalidade, assim como eu acabei de apresentar, que após certas idades os traços começam a mudar. Assim como os genes também têm grande parte da influência na formação de nossa personalidade, com estudos mostrando que em torno de 50% de nossa personalidade tem influência na genética. E suas influências não são para sempre, mas elas vão estar lá presentes. Ou seja, a personalidade ela pode mudar, você pode escolher outro tipo de motivação para o jogo, isso pode mudar durante o decorrer de sua vida. E os jogos eles não nos afetam apenas quanto eles são afetados por nós, sendo do jeito que eles nos afetam, numa melhora de concentração após seu uso, num desenvolvimento melhor de táticas, no pensamento abstrato, no melhora da criatividade. Mas eles também são afetados quando a gente faz escolhas dentro deles. Por exemplo, em jogos voltados mais à história, você vai fazer escolhas que tendem mais à sua personalidade. Então você vai seguir mais rotas que podem serem direcionadas mais ao seu gostar. E as suas estruturas funcionais, elas podem ou não ajudar nos estudos. Enquanto hoje ainda se tem muitas pesquisas na gamificação, como eu já disse antes, você retirar uma estrutura dos jogos e aplicá-las na educação, como os high scores que se tem tanto hoje quanto se eram muito presentes nas máquinas de arcade no início dos jogos. Você tinha um interesse de chegar em primeiro lugar, passar todos os outros competidores. E isso você tem interesse muito em fazer hoje na escola, para proporcionar para os alunos um ambiente de competitividade amigável. Infelizmente, como evidenciado por muitas pesquisas, não se tem a aplicação dos jogos em si, sendo jogos já existentes com temas totalmente diferentes ou jogos voltados à educação para ajudar de forma integral no aprendizado. E é basicamente isso. Aqui eu tenho um QR Code para a pesquisa de Nicky, para quem tiver interesse em responder. Excelente, Pedro. Muito boa apresentação, parabéns. Perdão, eu percebi que eu um pouquinho. Não, ficou bastante clara a sua linha de pensamento. Eu vou começar a abrir, então, para as falas dos membros da banca. Vou apresentá-los devidamente. Vou começar com o professor Carlos Felizbino. O Carlos é doutor em Engenharia Biomédica, mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Também é bacharel e licenciado em Ciências e tem especialização em Tecnologia da Informação. Atualmente ele atua como docente e coordenador acadêmico de cursos de Tecnologia da Informação e Jogos Digitais na Universidade de Santo Amaro. Tem experiência na docência de 25 anos e também
com ênfase em robótica educacional, administração de sistemas, sistemas embarcados e implementação de software livre em instituições educacionais. Carlos, agradeço novamente pelo aceite do convite. Tenho certeza que a sua fala vai contribuir muito para a formação do Pedro. Fique à vontade. Perfeito, Renan. Obrigado pelo convite, agradeço o convite, agradeço ao Renan, que me convidou, a Colégio Emily, pela consideração da minha participação. Quero começar parabenizando tanto o Renan quanto o Pedro pelo trabalho, tá? Pela relevância do trabalho e pela maturidade, por ser uma pré-iniciação científica, né? A gente na universidade tem contato com iniciação científica frequentemente, tá? E leva, às vezes, um tempo para começar a tratar sobre temas mais maduros, temas mais complexos. E esse tema é um tema bastante sofisticado, não é um tema simples. Então, é um tema que tem uma profundidade bastante considerável. Então, é uma escolha que deve ser, né, destacada e elogiada. Tá? Pedro, eu acho que a minha contribuição tem mais a ver com apontar alguns pontos que você pode pensar em contribuir mais adiante do que alguma crítica mais sobre o seu trabalho. Tá? Eu queria fazer só uma pergunta para ver se você me faz entender. Na pesquisa do Tetris, você cita que são 3 meses a pesquisa, né? Mas, em alguma parte do trabalho, eles avaliam se essas mudanças são permanentes no cérebro ou são de curto prazo. Você chegou a ver isso, Pedro? Sim. Eu imagino que eu não tenha explicado isso tanto aqui quanto tanto a fundo no meu documento, mas eles falam sim sobre isso. Eles falam que teve um aumento da massa cortical, entretanto, eu não vou lembrar agora aonde que eles tiveram esse aumento. Perfeito. Eles mencionam que esse aumento é vitalício até o certo ponto que eles investigaram. No entretanto, eu não vi se eles tiveram uma atualização nesse estudo com os mesmos voluntários, mas demonstrou sim um aumento na massa cortical. Sim. Perfeito. Então é isso mesmo. Porque eu quero saber se o trabalho ia nessa direção, porque há muita percepção em relação a isso. Se essa alteração e essas percepções sobre a ação no cérebro são momentâneas ou produzem um efeito a longo prazo. A gente sabe que muitos deles produzem mudanças de forma importante. Então, é só para entender como é que essa pesquisa que você citou tratava dessa questão. Tá? O restante, eu acho que é mais alguns pontos para considerar que você pode pensar para um trabalho futuro. Eu acho que um trabalho dessa linha que você começou faz todo sentido você, no futuro, continuar por aí, falar mais disso, estudar mais disso e conseguir desenvolver. Então, eu queria dar algumas ideias para tentar ajudar nesse sentido, aí, para mais contribuir nessa direção. Tá? Quando você faz sua conclusão, você afirma sobre a influência dos jogos nas pessoas, na personalidade, como influencia. E você destaca que essa influência é relativa, né? Desse alcance de onde ele vai. Tá? E destaca também, no texto que você escreveu, que o conteúdo do jogo, quer dizer, o jogo em si, o que ele trata, não tem uma representação do que a pessoa é. Tá? Ver se eu entendi bem. Então, se a pessoa joga um jogo violento, não quer dizer que ela é violenta. Ou joga um jogo social, é que ela tem uma boa sociabilidade. Não tem uma relação direta a isso. É isso mesmo, Pedro? Você disse certo? Sim. Eu tentando explicar aqui o que você perguntou. Os jogos, sim, eles não representam totalmente uma pessoa. Voltando aqui ao tópico de mídia. Os jogos, eles, assim como qualquer outra forma de mídia, como o jornal, por exemplo, as pessoas, elas podem ver o jornal e ver acontecimentos, tipo, ataques violentos, outras notícias de muito ruins, só que isso não representa elas. Nos jogos, principalmente durante a infância, eles vão ter essa influência. Se a criança ela for exposta a um ambiente violento, assim como foi feitos em outras pesquisas, a parte dos jogos, elas têm uma influência a copiar e uma tendência a copiar essas tendências violentas. Por isso que se é necessário ter uma
a introdução aí do responsável pela criança ou do próprio pensamento do jogador para diferenciar o que é realmente bom e o que é realmente ruim nos jogos. Eu perguntei isso, Pedro, comentei isso, porque eu acho que tem um autor que pode ajudar nesse sentido você. Eu vou botar no chat aí, não sei se você conhece esse cara aí, é o Marshall McLuhan. É um filósofo muito interessante e ele tem algumas discussões nesse sentido. Um ponto que é chave, que foi meio revolucionário no trabalho dele, é quando ele fala que o meio é a mensagem, né? A mídia é a mensagem, né? Então, mais irrelevante que o conteúdo do jogo é jogar. A ação de jogar produz mais efeitos na cognição e no indivíduo que a própria conteúdo do jogo. Então, diz mais sobre o que você está tratando, o ato de jogar, do que o conteúdo em si. Eu acho que ele pode te apoiar para ir um pouco além. Aí não é uma pergunta, mas sim uma indicação. Acho que vale a pena dar uma olhada, você vai curtir o trabalho dele em relação a essa questão da relação das mídias e da cognição. Ele trata isso de forma bem importante, bem interessante. Acho que é nesse sentido. Tá? Vou aproveitar e botar mais um, beleza? Vai ser mais uma indicação aí do... Eu já abri para pesquisar ele aqui. Meu computador deu uma travada. Vou fica tranquilo. pesquisar aqui no Pedro, fica tranquilo. Você vê depois isso aí. Isso aí é para o futuro. Você depois pensar nisso. Não é uma arguição que você conhece ele ou se você... Não, é uma dica que eu acho que para contribuir, para complementar o seu trabalho. Não é uma avaliação de se você conhece ele ou não. Acho que é uma dica. Pelo que eu li do seu trabalho, eu acho que pode caminhar nessa direção para dar uma complementada. Eu acho que vale a pena até. Tá? O Pierre Levy é um filósofo francês que fala sobre a tecnologia, sobre a inteligência coletiva, que é o que você falou dessa relação entre como o jogo me influencia, mas eu influencio o jogo. E quando eu influencio o jogo, eu influencio outros jogadores. Então não é uma ação solitária, mas é uma ação colaborativa. Então acho que vale você explorar um pouco mais esse campo, que ele é muito interessante. Ele acho que é fundamental nesse quesito dessa relação entre inteligência e cognição e a interação entre os indivíduos. Eu acho que vale a pena você pegar por aí, é um cara interessante. Para finalizar aqui, já meu apontamento, eu acho que também vale você tratar sobre o uso na educação. Tá? Você acabou tratando ali, falando um pouco sobre como os jogos são usados, mas tem muitos casos e tem bastante trabalho sobre isso. Tá? Você tem casos clássicos, Minecraft, tá? Scratch e muitos outros aplicativos que foram construídos para exatamente atuar como jogos para o desenvolvimento da educação. Tá? Então, acho que vale dar uma caminhada nessa direção. Tá? Mas, como eu disse no início, eu acho que é mais uma contribuição para você te animar e continuar nessa direção e pesquisar além disso. Está bastante maduro, está muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, pelo nível que você está. Está muito legal. Então, acho que é bastante promissor o seu futuro em relação a isso. Não desiste, não, que vai dar tudo certo. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado, Carlos. Excelentes indicações. Bom, dando continuidade, então, vou passar a palavra para o nosso segundo membro da banca, que é o professor Fábio Leandro. Todos conhecem, professor da Casa de Biologia e do Ensino Fundamental. O Fábio é formado em Ciências Biológicas com algumas especializações. Esse eu falo certo, Fábio. Que tem um nome aqui que eu achei difícil. Uma delas é em Ciências Morfofuncionais Humanas, certo? Também em Neurociência na Educação e em Psicologia Aplicada, além, é claro, da sua atuação como docente há algum tempo. Fábio, fica à vontade, a palavra é sua. Ok, obrigado, Renan. Falou certinho, sim. É isso aí, morfofuncionais. É estudar a morfologia e a fisiologia dos seres humanos aí, né? Bom,
Carlos, Renan, Pedro, demais aqui presentes, é um prazer muito grande estar aqui, porque para nós professores, vermos o nosso aluno apresentando um trabalho nesse nível é muito gratificante. Ainda mais, Pedro, quando a gente consegue perceber a sua ascensão, o seu crescimento ao longo dos anos e o que o Carlos trouxe, né? É um trabalho bastante maduro para quem está no ensino médio, para quem está saindo do terceiro ano do ensino médio. É um trabalho bastante interessante, instigante e que exige muito estudo, porque há muitas possibilidades dentro dessa sua busca, né? Quando a gente vai olhar um pouquinho para os jogos, há muitas vertentes. Então, você mesmo traz isso, né? É o jogo dentro da educação, é o jogo relacionado à personalidade e uma série de outros fatores aí, né, envolvidos, a genética, etc. Mas, acima de tudo, meus parabéns pelo trabalho que você está apresentando para a gente aqui e acredito que seus amigos, parentes estão também aí muito felizes, né, com essa sua contribuição para o conhecimento, porque é isso que a gente está fazendo aqui, né? É contribuir para o conhecimento. Então, Carlos, nós estamos aqui exatamente para contribuir para o seu crescimento, né? E eu queria fazer uma primeira pergunta para você nesse aspecto. Qual é a sua ideia, deixando Emily, né? Você vai para que área? Fala para a gente, primeiro de tudo, o que você quer seguir? Qual é a sua carreira? O que te chama a atenção? Então, não sei se o trabalho deixou evidenciado, mas eu quero trabalhar com jogos. Eu já consegui entrar na faculdade de jogos, então eu já estou virado mais para esse lado. Então eu quis começar aqui nesse trabalho a desenvolver um pouco mais a fundo, de forma acadêmica, esse lado de jogos. Eu, infelizmente, não planejo perseguir tanto a área acadêmica virada a jogos, e sim mais para a parte de desenvolvimento e criação dos jogos. Certo, certo. Aí deixa a coisa acontecer, viu, Pedro? Entra no curso, depois você vai ver para onde é que você vai, né? Mas eu acho que é importante você dizer para todos, né, qual é a sua área, porque é óbvio que está bastante evidente no seu trabalho esse seu interesse, né, essa sua motivação. E olha, algumas coisas no seu texto que eu gostaria de trazer aqui para você melhorar é a questão de alguns pontos que eu acho que você poderia ter desenvolvido melhor. Por exemplo, quando você vai falar lá da questão da personalidade, né, que na psicologia a gente conhece a expressão Big Five, né, você começa a falar de uma, você muda de parágrafo, vai falar de uma segunda, e aí nós que estamos lendo e interessados, né, em conhecer um pouquinho mais, quando vê, cadê a terceira? Cadê a quarta? Cadê a quinta? Você não dá continuidade, né? E isso eu percebi em alguns pontos, não somente nesse da personalidade. Provavelmente por uma questão de, olha, preciso enxugar esse texto, não posso fazer uso de muitas páginas, etc. Mas acho que você poderia ter feito uso aí da síntese que você consegue desenvolver tão bem e trazer esses pontos. Então, quando você for falar alguma coisa, né, que você tenha citado antes e começou a desenvolver uma ideia no texto, tente terminar essas ideias, porque a gente fica curioso, né? A gente está querendo saber um pouquinho mais e aí, de repente, lá no texto, a gente não consegue enxergar esse a mais aí, né? Mas esse é o ponto que, para mim, chamou a atenção e que eu acho que, poxa, ele poderia ter melhorado aqui um pouquinho, ele poderia ter falado um pouquinho mais a respeito, né? Quanto à sua apresentação, eu acho que você foi muito claro, você aproveitou bem o tempo que você tinha, né? Como o Renan mesmo trouxe, 3, 4 minutinhos que foram suficientes para que você pudesse fazer um fechamento da sua ideia, né? Apresentar o começo, o meio e fim, e muito claro, com muita clareza, né? Para ouvir tudo muito bem.
você traz uma coisa que também me chamou a atenção, você fala, olha, tem uma parte aqui mais legal, né? A questão da personalidade. Então, já é algum ponto, algum indício que, de repente, você pode se encaminhar aí no futuro, para tentar entender essa questão de como é que é essa personalidade aí, né? Eu até anotei aqui que você traz que o jogo está relacionado com a personalidade, que esse jogo ele influencia na personalidade. Eu vou mais além, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Acho que personalidade e jogo estão um conversando ali com o outro. É fato que a personalidade ela vai se desenvolvendo e vai se modificando ao longo do tempo. Temos uma genética, sim, temos alguns genes que são influenciados pelo ambiente, que eles podem ligar ou podem desligar, né? Não é uma mutação, não é nada, é só uma questão de gene que liga e desliga, certo? E o ambiente influencia muito nisso. Hoje nós sabemos disso, né? Que o ambiente é um fator importante nessa história. E tanto é que no finalzinho da sua apresentação, quando você traz aquele trabalho de que grupos se juntam no nosso planeta, né, como um todo, em continentes tão distintos, e grupos se juntam de acordo com personalidade. Eu até havia comentado isso com você. Dentro da psicologia, a gente vai chamar isso de homofilia, né? E essa homofilia, ela explica muito desse trabalho que apareceu aí mais para o finalzinho. Porque o que ela faz, né? O que a hemofilia essencialmente diz para a gente? Que ela é necessária para que a gente tenha organizações de sistemas sociais, né? E quando a gente pensa em sistemas sociais, redes sociais, o trabalho que você apresentou, ele, para mim, deixou isso muito claro, muito evidente, né? Esses grupos se juntaram nos jogos porque há algo em comum dentro deles, que é o que eu não vou discutir, nem é local para isso, mas é o que a gente vê hoje na política, né? Essa polarização está muito ligada à homofilia. São coisas que nos chamam a atenção e que eu vou para um grupo e vou para outro grupo. Então, acho que você deveria buscar sobre essa questão, né? Já que você gosta dessa personalidade, essa relação da personalidade com o jogo. Mais adiante, se você tiver interesse, vai atrás da homofilia dentro dos jogos, da formação de grupos, né? Que eu acho que pode te ajudar. E naquela questão que o Carlos traz também, a respeito do primeiro trabalho que você apresenta, há mudanças importantes dentro do córtex, né? A gente vê isso muito evidente, mas essas mudanças elas acontecem por conta de estímulos, e esses estímulos eles precisam persistir durante um período, né? E de tempos em tempos serem lembrados, porque de repente você deixar de ter esses estímulos pode dizer para o teu cérebro, olha, para de gastar energia com essas conexões porque você não usa, né? E elas podem sim, com o tempo, essas habilidades podem não ser tão efetivas assim, mas que os jogos promovem isso sem sombra de dúvidas, e que eles podem ajudar muito indiretamente nas questões de desenvolvimento cognitivo de adolescentes e de adultos, não tenha dúvida. Não necessariamente eu preciso ter um jogo de língua portuguesa para a língua portuguesa, de biologia para a biologia, mas de habilidades que eu possa trabalhar na língua portuguesa, na biologia, na física, etc. Então, os jogos propiciam isso, né? Eles não são, vamos dizer assim, trazendo para a escola, eles não são conteudistas, né? Eles não estão olhando para a área especificamente, mas ele é aquilo que hoje, dentro da educação, se olha bastante, né? Se estuda muito, as habilidades e competências. Então, jogos trabalhando habilidades e competências indiretamente vão auxiliar muito nesse processo educacional, né, que você traz aí. Então, muito obrigado pelo seu trabalho aqui e pelo seu amadurecimento, né, tá de parabéns, ok? Obrigado. Obrigado, Fábio. Bom, queria falar que também aprendi muito com as falas dos colegas, inclusive anotei as indicações aqui. Aprendi muito com você, viu, Pedro? Quando você me procurou, é um tema muito desafiador.
as suas leituras, as indicações que você fazia, a indicação de vídeo. É um tema muito interessante e eu também gostaria de te agradecer porque foi uma oportunidade de aprendizado para mim. Também queria pegar um gancho no que o Fábio colocou e dizer que é um orgulho muito grande, de verdade, ver um aluno nosso finalizando seu ciclo, né, conosco, e atingindo o nível que você atingiu. Lembro de você na primeira série, o quanto você evoluiu, dá um orgulho muito grande, parabéns mesmo. E não sei se a Marizilda quer falar, se eu passo a palavra para o Pedro, Marizilda. Eu encerro. Você quer Tá fazer bom. algum comentário? Não, só queria agradecer e parabenizar mais uma vez, Pedro. Parabéns. Obrigado. Bom, parabéns, Pedro. Eu também queria falar, rapaz, você pegou 3 frentes que não é fácil, né? Comunicação, meios de comunicação, com Mark Luhan e outras coisas que o professor Carlos está até te indicando. Depois você pega a questão do funcionamento do cérebro e que ainda entrar com educação é muita coisa, mas mesmo assim você, como os professores falaram, você conseguiu como um aluno de terceira série e já com cara de universitário. A sua fala foi muito, a gente percebe que você está prontinho para a universidade, vai arrasar, vai incomodar, vai se destacar, vai avançar, vai aprender muito. E esse é o objetivo desse projeto, né? Esse projeto de pré-iniciação é trazer, e quando o Fábio diz assim, eu também fiquei muito feliz quando você falava, essa é a parte legal, é o encantamento pelo conhecimento. Tem muito conhecimento no mundo, dentro da sua área, tem muita coisa para você aprender, mas esse encantamento a gente já conseguiu contribuir, eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. Então, muito obrigada, parabéns mesmo. Estou muito feliz, eu não li o seu artigo, eu vejo os artigos depois, só o pessoal da banca que leu os artigos, mas depois eu vou ler o seu artigo e tenho certeza que a gente vai ficar cada vez mais orgulhoso e vai aprender com o seu olhar, porque realmente a questão da influência da comunicação de massa, da tecnologia, a gente não sabe ainda o que isso faz, né? A gente está estudando e construindo conhecimento e você já faz parte disso, tá bom? Parabéns a você, parabéns aos pais que devem estar super orgulhosos, Kátia e Ricardo. Heitor, o ano que vem é você. Prepare-se o desafio, tem que fazer melhor que o Pedro. E obrigada, Carlos, por você ter participado. Obrigada, Fábio. Obrigada, Renan, por ter orientado. Renan hoje está multi-Renan, olhando para tudo quanto é lado. E obrigada por tudo. E aos seus colegas, aos seus professores que estão aqui te prestigiando. Nós estamos hoje na última noite de apresentação da pré-iniciação e mesmo assim sendo surpreendidos com trabalhos de muita qualidade. Tá bom, Pedro? Parabéns. Você quer falar alguma coisinha no final para a gente encerrar? Então, eu só quero agradecer ao Renan por ajudar aqui como meu professor orientador, né? Eu fiquei enchendo muito o saco dele, a caixa de e-mail dele tá cheia, né? Mas queria agradecer muito a ele pela orientação, o Fábio também por, durante o desenvolvimento, me ajudar a responder algumas questões técnicas aí que tendiam mais para a parte dele, eu agradeci muito. Carlos, obrigado também aí por fazer parte aqui da mesa e agradecer a presença aí das pessoas. Valeu. Então, parabéns, obrigada a todos e convidamos amanhã. Amanhã nós temos alguns pôsteres sendo apresentados lá no Emili, então vocês estão todos convidados para ver novos projetos de pesquisa aí, tá bom, gente? Obrigada e parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, até logo.